Convido a igreja a abrirem suas Bíblias para o livro de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Mateus capítulo 26, versículo 41. Lembrando aos irmãos que o tema principal que estaremos abordando deste ano de 2023 é até que ele venha. Então, até que ele venha, nós estaremos realizando várias atividades, tomando várias ações, como igreja, como povo de Deus, como servos do Senhor. E uma das atitudes que o Senhor Jesus Cristo, Ele também orienta a nós como seus servos, como seus discípulos, é que temos que vigiar e orar. Então, até que Ele venha, até que Jesus Cristo volte, o nosso Senhor e Salvador, vamos continuar a orar e vigiar. Então, Mateus capítulo 26, versículo 41, uma leitura bem conhecida pela igreja, mas cremos que hoje, mais uma vez, o Senhor tem algo a falar para nós através da sua palavra. Amém, irmãos? Mateus capítulo 26, versículo 41 nos diz assim: vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Oremos. Bendito Deus e soberano Pai, em nome de Cristo Jesus, nesse momento, nós pedimos humildemente ao Senhor que nos dê discernimento através do seu Santo Espírito, que a sua palavra, ó Deus, venha nos edificar, venha nos corrigir, exortar, nos ensinar e nos educar, pois esses são os propósitos principais, qual ela foi escrita. E esta palavra, cremos, temos a plena convicção de que foi escrita por homens, mas homens separados pelo Senhor, inspirados pelo seu Santo Espírito. E somente através do seu Espírito Santo é que também podemos ter o discernimento e o entendimento das suas sagradas Escrituras. E que assim, ó Deus, nós como igreja, venhamos sair daqui ainda mais edificados, fortalecidos na força do seu poder. É o que nós pedimos, Pai, humildemente agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Você já deve ter ouvido esse termo, quem sabe até antes de você ser cristão, ou já ouviu alguém dizer, mesmo uma pessoa que não tem o conhecimento da palavra, o provérbio que diz: o espírito é forte, mas a carne é fraca. Você já ouviu alguém dizer isso? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Antes de eu ter o entendimento, e estou aprendendo ainda, né? Enquanto estamos vivos, estamos aprendendo, a cada dia é um aprendizado que temos com a palavra do Senhor. Mas desde a minha infância eu ouvia minha mãe dizer isso. Olha, a carne é fraca. E eu ficava pensando, mas por que a minha mãe falava isso? Né? Como assim a carne é fraca? Será que é porque é frágil? Se eu cair, rapidamente vou machucar, como já foi o caso, né? Quando eu era criança, adolescente, acontecia muitas vezes. Mas com o tempo, o passar do tempo, eu fui entendendo com a maturidade e agora, né, com esse tempo que Deus nos permite de termos o contato com a sua palavra e buscarmos esse conhecimento através do seu Santo Espírito, nós vamos entendendo de fato o que é ter a carne fraca. E quando Jesus Cristo aqui trouxe esse alerta para os discípulos, nós podemos observar no contexto da leitura que Jesus estava se preparando para um momento crucial em sua vida, quando ele iria entregar a si mesmo para ser preso,
maltratado, humilhado, pregado e morto em uma cruz. E antes disso, ele tirou um tempo, junto com seus discípulos, para orar, para buscar em Deus essa força, buscar em Deus essa segurança, porque quando nós lemos o contexto, aqui no livro de Mateus, capítulo 26 ainda, nós observamos no capítulo 26, versículo 42, retirou-se outra vez para orar e disse: Meu Pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Porém, faça-se a sua vontade, não a minha. Aqui Jesus Cristo está apresentando para nós a sua expressão como o homem Jesus Cristo, o homem Jesus, né? Que ele, como homem, sentiu medo naquele momento. Como homem, ele sabia o que estava prestes a acontecer. Mas ele sabia que não estava só. Porque Jesus Cristo, em todo o tempo, mantinha essa comunhão com o Pai. E por isso que ele não desistiu da sua missão. Mas ele disse aqui: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, em outras palavras, se possível, que eu não venha passar por isto, por esse sofrimento. Porém, seja feita a sua vontade, não a minha. Isso foi o suficiente para que ali ele pudesse, então, experimentar mais uma vez a capacidade, a condição de ter Deus ali, o auxiliando, o ajudando naquele momento tão difícil. E é interessante que a canção que nós cantamos hoje, o hino do cantor cristão, 162, não sei se os irmãos prestaram bem atenção na letra, mas no hino 162, a última estrofe, gostaria de repetir aqui, ressaltar aos irmãos, um trecho, uma frase que diz na última estrofe do hino 162, que às vezes nós cantamos, e cantamos tantas vezes e passa-se despercebido, né? Passa-se algumas palavras despercebido. Mas aqui, neste hino número 162, a última estrofe diz assim: e sem cessar, que é a estrofe número 4, né? E sem cessar, vigia a cada instante que o inimigo ataca sem parar. O que eu queria reforçar e ressaltar é essa outra parte. Só com Jesus, em comunhão constante, é que o fiel vai triunfar. Amém? Só com Jesus, em comunhão constante, é que o fiel vai triunfar. Só em comunhão constante com o Pai, com Deus, é que Jesus Cristo conseguiu triunfar. Amém? Então, quando Jesus trouxe esse alerta para os discípulos, ele convidou os discípulos para estarem ali orando com ele, se preparando para aquele momento. E os discípulos, então, simplesmente adormeceram. Se você observar aqui no versículo anterior, no versículo 40, depois voltou aos seus discípulos e os encontrou o quê? Alerta? Dormindo. Alguns talvez estivessem até roncando. Não sei se naquela época já roncava, né? Acho que já, né? Não é de agora, né? Mas estavam dormindo. Estavam simplesmente, digamos que, dispersos ou não estavam preocupados, não estavam em alerta. Eles simplesmente relaxaram, em outras palavras. Ficaram relaxados. E quando alguém
se apresenta relaxado, ele fica exposto. Foi o que aconteceu com os discípulos. Porque mais à frente nós observamos que Jesus, quando estava prestes a ser preso, eles continuavam ali, relaxados, os discípulos. E quando menos a perceberam, vieram os soldados. Alguns, inclusive, estavam tão atarentados, assustados, que fugiram dentre os discípulos. Mas Jesus Cristo havia alertado a eles: vigiai e orai, para que não venhas cair em tentação, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. Então, para nós hoje, irmãos, serve também de alerta para os nossos dias atuais. E aí vem a pergunta para nós: como é que estamos hoje? Será que nós estamos em alerta ou estamos adormecidos? Pastor, e um assunto, e quando tem duas pessoas que passam, fez até ontem, praticamente, irmãos roubam em casa. Irmãos? Irmãos adultos, já não era criança quando pegava as coisas. O dinheiro do bolso, da calça do meu pai, eu vi. E eu, sem querer, cometi um pecado. Convertei com uma pessoa, ela botou até na internet sobre isso. Olha só. Eu estou sendo perseguida pela própria família. Então, exatamente é um dos pontos que nós temos aqui para trazer de alerta à igreja: o vigiar e orar. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. E cada um de nós, irmãos, temos... E não só em casa, fora, em casa, na loja, tem outras peças que minha mãe dava um valor. Sim. Eu era a única que vendia coisas que minha mãe fabricava. Aham. Sapatos, eu era a única. Dos 9, o restante ficava tudo dentro de casa. Eu e meu irmão. E eu sempre soube cuidar do dinheiro, trazer certinho para mim. Na escola mesmo que estudava, Sim. nas francesas ainda, salário, Uhum. eu levava as portas e depois veio o estado. Eu nunca tive isso na minha mãe. Mas eu vi pessoas dentro de casa cometendo esse crime. Lamentável, né? É porque essas pessoas... É Josiane, né? Irmã Josiane, que está compartilhando. Não sei se todos os irmãos estão conseguindo ouvir aí, né, o compartilhar da irmã Josiane. Mas ela está dizendo que quando criança saía para fazer vendas, para ajudar na despesa de casa e mantinha sempre, né, a sua honestidade. Porém, infelizmente, nem todos da sua família, dos seus irmãos, tinham esse bom costume. Mas, irmãos, é exatamente pegando esse exemplo da Josiane, que também nós temos que ficar atento ao que a palavra de Deus nos ensina. Porque o pecado jaz à porta, cabe a ti dominá-lo. Deus falou para o próprio Caim. Então, cada um de nós temos tentações diferentes, em áreas diferentes, né? Porque nós temos uma vida diferente, cada um de nós temos uma rotina. Quem sabe poderemos ter uma tentação no nosso trabalho para mentir, para pegar aquilo que não é nosso, ou para, quem sabe, fazer parte de alguma falcatrua que aparentemente não, ninguém está vendo, meu pastor não está sabendo, né? Minha esposa não sabe de nada, mas Deus sabe, né? Então, falando aqui o tema principal, né, que é até que ele venha, e o subtema é vamos orar e vigiar até que Jesus Cristo venha, volte a buscar a sua igreja, para buscar a sua igreja. Como é que nós, então, precisamos e devemos agir para nos mantermos fortes na vigilância e na oração? Existem algumas características, algumas orientações que encontramos na palavra de Deus e entendemos o seguinte, irmãos, que Jesus nos disse para vigiar e orar porque a nossa carne é fraca e enfrentamos muitas tentações. Quando vigiamos e oramos, ficamos mais fortes para resistir a essas tentações. E na noite em que ele foi preso, Jesus foi para o jardim com seus discípulos para orar. Mas enquanto ele orava sozinho, os discípulos
estavam adormecidos. Então, eles não apresentaram ali uma característica de vigilantes, e com isso foram pegos de surpresa. E, no entanto, eles acabaram adormecendo por 2 vezes. Os discípulos não vigiaram, e quando chegou a hora de Jesus ser preso, todos fugiram. E Pedro até negou Jesus 3 vezes. Pedro, que era ali como se fosse o braço direito de Jesus, né? Negou a Cristo. Eles não estavam prontos, por isso foram apanhados de surpresa. Por isso, irmãos, que nós vemos a importância de mantermos essa comunhão com Deus, buscarmos essa intimidade com o Senhor, né? Estarmos em oração constante com Ele, porque nós somos falhos, né? É muito fácil nós olharmos para a falha do outro, porque o outro é fraco, porque o outro pecou, errou. Mas e nós? Será que nós temos sido vigilantes o suficiente para também não cair nas mesmas ou outras tentações? Então, primeiramente, precisamos entender que é necessário estarmos cientes das condições do espírito e da carne, para que assim possamos ser vigilantes e vivemos em constância, em constante oração com o Senhor, e sermos fortes para não cairmos nas tentações. Quando Jesus disse vigiar e orar, porque todos enfrentamos uma luta entre a carne e o espírito, é que está lá em Gálatas. Vamos ver o que diz Gálatas capítulo 5. Se os irmãos puderem abrir as suas Bíblias para o livro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17. Gálatas capítulo 5, versículo 16 e 17, nos diz assim, irmãos: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. No versículo 18, para melhor compreensão, diz assim: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Então, para que nós tenhamos vitória contra as tentações, para que o Espírito esteja sempre preparado a vencer as tentações, as quais são levadas pela carne, temos que estar sempre alimentando o Espírito de Deus em nós. E aí vem a pergunta para nós, irmãos: como estamos alimentando o Espírito Santo? Será que nós estamos diariamente mantendo essa intimidade com o Senhor, ocupando a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que é agradável, com aquilo que é edificante para nossas vidas? Qual é que nós estamos alimentando mais, o Espírito ou a carne? Aquilo que mais você alimentar é o que vai prevalecer na sua vida e será dominante em sua vida. Nosso espírito quer as coisas de Deus e se alegra com a justiça e o bem. Amém? O Espírito de Deus que habita em nós, ele se alegra com a justiça e com o bem. Fazer o que é certo, o que é justo. Porém, a nossa carne ainda sofre tentações e se inclina para o mal. A carne significa a nossa natureza humana, que ainda é influenciada pelo pecado e suas condições. Existe uma canção de um músico, um poeta cristão, chamado Sérgio Lopes, né? Inclusive meu xará, que essa canção tem como título Natureza Humana. E ele diz assim: eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Deus, morrer para o mundo e reviver para Deus. Então, quando eu ouvi essa canção, e é uma canção que eu gosto muito, nos traz esse pensamento, né? Essa ideia, que de fato nós lutamos contra nós mesmos, contra o nosso querer. Quantas vezes você e eu estamos lutando contra nós quando alguém nos ofende, quando alguém nos magoa, quando alguém nos machuca, quando alguém nos fala uma palavra dura.
E a palavra do Senhor nos diz em Provérbios capítulo 15 que a palavra dura, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É isso? Obrigado, irmãos, pela ajuda aí. Provérbios 15, 1. A resposta calma desvia o furor, desvia a ira, a briga, a discórdia, né? Mas a palavra ríspida ou dura, ela suscita a ira. Quando você traz uma resposta a alguém que te ofendeu, uma resposta dura, isso vai virar uma bola de neve. Vai trazer mais e mais palavras de ofensa, de desaforo, e aí então você não vai conseguir trazer resultado agradável ou um bom resultado, né? Sim. Você caiu na frente da sua neta sentindo tonturas. Uhum. É bom falar com Deus. Amém. Uhum. Você perdeu seu esposo. Mas aí o cigarro você conseguiu vencer. Com a graça de Deus, com a misericórdia do Senhor, você clamou a Deus, né, Josiane? Você clamou a Deus e Deus atendeu. Glória a Deus. Que bênção, né? Como é bom. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. E que você pode também, Josiane, ajudar outras pessoas. Quantas pessoas, quem sabe às vezes até pessoas dentro do meio cristão, né, pessoas que não conseguem se livrar dos vícios, seja cigarro ou outro tipo de vício. Mas a Josiane aqui nos dá um testemunho, né, talvez alguns... Sim, exatamente. É o que nós aprendemos na palavra, né? É o que nós ouvimos a palavra de Deus. Temos que vigiar e orar para não cair em tentação. Temos que ser vigilantes. Então, a primeira característica para que nós sejamos de fato vigilantes e estarmos atentos à oração é ciente que temos que ser das nossas condições. Se eu entendo que existe algum tipo de fraqueza, por exemplo, né, a pessoa que agora que aceitou a Cristo, que está no início da sua caminhada com Cristo, mas ainda tem algum tipo de vício, ela tem que evitar estar próximo desse vício, né? Se tem algum fumante em sua casa, manter distância naquele momento que a pessoa está fumando. Então, nós temos que fugir do pecado, né? Fugir das tentações. E o Senhor nos dá essa condição, por isso que temos que alimentar o Espírito do Senhor que habita em nós. Em nosso Espírito estamos prontos para servir a Deus e obedecer aos seus mandamentos. Amém, irmãos? A segunda característica que nós entendemos que vamos, assim, conseguir vencer e sermos vigilantes na oração e também para que não venhamos cair em tentação, sermos vigilantes em todo o tempo. Vigiar significa estar vigilante porque o diabo está sempre procurando maneiras de nos destruir. Então temos que estar sempre vigilantes. 1 Pedro, exato, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Os irmãos tiverem aí a sua Bíblia.
Irmãos, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, nos fala da importância de sermos vigilantes para não cairmos em tentação e do que devemos fugir e ter muito cuidado. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, nos diz assim, irmãos, como uma exortação, para nós. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor, como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. No versículo 9, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Às vezes pensamos que é só nós que temos dificuldades, né? Só nós que temos problemas. Mas não. Às vezes Deus até permite que nós tenhamos o conhecimento de pessoas que têm dificuldades, problemas até maiores do que o nosso, para que a gente possa olhar e reconhecer, poxa, eu estou reclamando à toa, né? Porque que Deus me perdoe pela minha murmuração. Porque enquanto eu estou reclamando por algo tão simples, existem pessoas que têm dificuldades muito maiores do que eu. Então, que eu não venha também deixar ser tragado por esse engano, por essa armadilha da murmuração. Porque murmurar é pecado também. Quando nós murmuramos, estamos questionando a Deus, estamos rejeitando aquilo que Deus nos concedeu. E então, estamos faltando com a gratidão ao Senhor. Então temos que ser vigilantes. E é interessante quando aqui em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 nos fala que o inimigo de vocês, o inimigo da igreja, ele anda ao derredor como um leão, rugindo a quem possa tragar. Quando nós assistimos aqueles vídeos, do Discovery, Planeta Animal, o Animal Planet, que nos fala sobre o habitat dos animais. E estávamos observando um tempo atrás uma cena em que na África os animais selvagens, os leões, animais ferozes, eles ficam esperando à espreita, ali na mata, uma oportunidade para tragar. E eles não atacam o bando. Eles pegam eles tragam aquele que está indefeso, está sozinho, aquele que está afastado do bando. E é esse que ele tem a facilidade de tragar e de devorá-lo. Então, enquanto os outros animais estão em bando, estão em grupo, as outras espécies, mesmo que eles sejam mais frágeis, mais fracos do que aparentemente é o leão, mas eles conseguem ali em bando se proteger. Mas quando aquele outro está sozinho, esse é um alvo muito fácil para que o leão possa, ou qualquer outro animal feroz, possa tragar. Isso é um exemplo para nós como igreja. Quando nós deixamos de nos congregar, deixamos de estar em comunhão com a igreja, com o corpo de Cristo, nos tornamos alvos fáceis do inimigo para sermos tragados. Por isso a importância de buscarmos comunhão com Deus e uns com os outros, como igreja e corpo de Cristo. Amém, irmãos? E a terceira e última característica, ação, atitude que nós temos que tomar para vencermos as tentações, para sermos vigilantes, é vivermos em constante oração. Orar e vigiar estão intimamente ligados. Orar é uma forma ativa de vigiar. Quando oramos, colocamos as nossas vidas diante de Deus, para sermos guiados por Ele. A oração nos ajuda a dominar a carne. Mateus capítulo 6, versículo 13. Mateus capítulo 6, versículo 13. A oração sacerdotal que Cristo Jesus deixou a nós, seus discípulos,
Mateus capítulo 6, versículo 13 nos diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Então, que essa seja a nossa oração diária, todos os dias. Senhor, não deixa que eu caia em tentação. Me ajuda, me auxilia. Aquilo que eu não posso fazer, Deus vai fazer por mim. Mas aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer. Então, existem ações, atitudes que dependem de nós. Como a Josiane comentou, eu decidi, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais depender, ser escrava de um vício, né? Ela orou, clamou ao Senhor, mas ela tomou uma atitude, a primeira atitude. Eu não quero isso mais para a minha vida. E Deus ouviu o seu clamor. Amém? Glória a Deus por isso. Então, vivermos em oração. A oração também é importante. Quando caímos em tentação, podemos orar por perdão, capacidade para consertar os nossos erros e força para vencer as provações, as tentações, para não cair novamente. Deus sempre perdoa quem se arrepende de coração. 1 João, para finalizar nossa reflexão dessa noite, 1 João capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmãos? Que assim seja feita a vontade do Senhor em nossas vidas, que Deus seja a nossa prioridade, o nosso amigo íntimo, aquele que nós sabemos que podemos contar para todas as horas. E como é bom nós falarmos com Deus, como é bom nós conversarmos com Ele, assim como nós conversamos com nossos filhos, assim como nossos filhos conversam conosco, que tenhamos e busquemos essa intimidade com o Senhor também. E para encerrar, vamos cantar mais uma vez um hino que chama-se Falar com Deus, uma canção já conhecida pela igreja, tem sido de costume da igreja cantarmos no culto de oração também esse louvor, e aí com o auxílio da nossa irmã Patrícia e irmã Esther, estaremos louvando ao nosso Deus com essa canção, onde também estaremos encerrando o nosso culto dessa noite. Amém. Vamos nos colocar em pé então, é o último hino. Aquele hino que diz: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Ou seja, a oração é a resposta para tudo que nós precisamos. Eu costumo dizer que a oração é o nosso telefone com Deus, é o nosso telefone para o céu. É através da oração que nós nos comunicamos com o nosso Senhor. Então, que nesse momento eu queria te convidar a cantar esse louvor, a fechar os teus olhos, a meditar nessa canção, no que foi pregado, e que o Senhor possa continuar falando ainda durante essa semana em nossos corações. Amém? Amém. Amém, Jesus. Encontro calma na oração, encontro paz, orar a Deus faz bem.
Deus, que privilégio. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus aqui é preciso. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido. Só nele. Pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limite, Não tem limites. em seu perdão encontro paz. Grande é o Senhor, nosso Deus. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus me satisfaz. Bendito Deus e soberano Pai. Como é bom falar com o Senhor. Como é bom, ó Deus, nós termos esse livre acesso, o qual foi alcançado somente
pela causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando ele ali naquela cruz do Calvário venceu a morte, venceu as trevas e venceu o mal, nos deu essa condição, esse livre acesso de podermos falar com o Senhor. E falar com o Senhor acalma a nossa alma, ó Deus. Falar com o Senhor nos faz bem, nos satisfaz, nos dá, ó Deus, o discernimento, nos dá a orientação e a condição necessária para continuarmos nesta terra, neste mundo, a vivermos, ó Deus, nesse tempo, neste século, sabendo, ó Pai, que o Senhor está prestes a voltar. E até que o Senhor venha, até que o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, volte para buscar a sua igreja, que estejamos aqui, ó Deus, vigilantes, orando em todo o tempo, buscando a sua presença, buscando fazer a sua vontade na dependência do Senhor, dirigidos pelo seu Santo Espírito. E que assim, ó Pai, o Senhor continue abençoando esta igreja, abençoando esta casa de oração, a cada um dos irmãos que fazem parte do teu corpo, da tua igreja, aqui se encontra, nessa cidade, espalhada neste mundo todo, ó Deus, que a tua igreja continue firme na confiança que o Senhor logo voltará e que estejamos firmes, ó Deus, na fé, convictos que o Senhor está conosco todos os dias. E assim nós te louvamos e agradecemos e buscamos em nome de Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém, Senhor.